O que é que os portugueses comem durante a Páscoa? No vídeo de hoje, tenho a resposta. Eventos especiais exigem sempre comida especial. Então, durante a Páscoa, os portugueses comem falar. Então, convidei a Carolina, uma pasteleira, para vos mostrar como se faz este pão típico da época. Este vídeo é 100% em português, então cliquem nas definições se precisarem de legendas ou em inglês ou em português. Então, vamos lá! Olá Carolina, Olá. Bem-vinda ao canal. Obrigada. Então, podia se apresentar e explicar o que é que tu fazes? Então, eu sou pasteleira. Eu neste momento ensino turistas a fazer pastéis de nata, o doce tradicional português. Tenho também a minha marca própria, é uma pastelaria online, chama-se O Grão de Cacau. E ao mesmo tempo estou a estudar Engenharia Alimentar. Espetacular! Então, hoje vamos fazer folar. Mas que tipo de folar é que vamos fazer? Porque existem vários, não é? Exatamente. Nós vamos fazer o folar tradicional, o mais conhecido, com erva doce e canela. Depois, há vários tipos de folar, consoante a cidade onde nós estamos. Assim, o mais conhecido é o folar de olhão, que é completamente diferente do que vamos fazer hoje. É feito às camadas, leva um xarope, portanto, desafio as pessoas também a procurar esse folar, que é muito interessante. Ok. Então, quais são os ingredientes que precisamos? Então, vamos precisar de farinha, açúcar amarelo, vamos utilizar 2 gorduras, manteiga e banha de porco, vamos precisar de leite, sempre leite gordo, água e meio ovo, que já vou explicar como é que se faz. Tenho uma pergunta. O que é banha de porco? Então, a banha de porco é uma gordura. Há muitos anos era talvez a gordura mais utilizada em Portugal, porque toda a gente tinha porcos e a gordura vem Faz de sentido. porco. É muito fácil de encontrar, encontra-se em todos os supermercados, no frigorífico, sempre. Portanto, é muito fácil de encontrar e dura imenso tempo. Então, eu não sou boa na cozinha, então eu vou deixar a Carolina fazer tudo, é melhor. Então, nós vamos começar por derreter as gorduras no micro-ondas. Mais ou menos 2 minutos. Vamos então só misturar para as 2 gorduras estarem bem envolvidas. E temos as nossas gorduras derretidas. Agora vamos partir o ovo. A ideia é, já têm o ovo aqui na taça, vamos misturá-lo porque precisamos de dividir em 2. Para dividir o ovo não é nada mais do que bater e dividir. E aqui temos. Então, começamos por adicionar a farinha. O açúcar amarelo. E de seguida vamos adicionar os líquidos. Podemos adicionar a nossa gordura. O leite gordo. A água. E o ovo, meio ovo, neste caso. Só nos faltam os sabores. Vamos adicionar uma pitadinha de sal. E agora sim, meia colher de erva doce. Uma colher rasa, meia colher de chá. E meia colher de canela. Está tudo na taça e agora é bater tudo na nossa batedeira de mesa. Quem não tiver, tem que fazer o mesmo trabalho, só que em vez dos 5 minutos, passam a 20 à mão. Na nossa batedeira de mesa, vamos utilizar este utensílio, que é o gancho, que vai imitar o movimento da nossa mão quando amassamos a massa de folar. Vamos então bater aproximadamente 5 minutos até termos o ponto de véu. Passaram então 15 minutos desde que temos a nossa massa na batedeira. Vamos desligar.
Silêncio. E vamos retirar com a ajuda da nossa cuia, que é este objeto. Aqui temos a nossa massa e vou-vos agora mostrar o ponto perfeito. Temos de abrir um bocadinho da nossa massa e ir esticando e ver se ela está elástica. Sabemos que ela está no ponto quando a conseguirmos abrir o suficiente em que consigamos quase ver através da nossa massa. Exatamente isto. É chamado o ponto de véu. Vamos então fazer uma bola com a massa, enrolar a massa sobre si própria. E o próximo passo é levedar. Colocamos a nossa taça novamente, colocamos a bola cá dentro e vamos tapar com um pano durante aproximadamente 1 a 2 horas, depende da temperatura da vossa cozinha. Depois das 2 horas, vamos então retirar o nosso pano, retirar a nossa massa. E no nosso caso, eu gosto de fazer um foulard em trança. Portanto, vamos dividir a massa por 3. Mais ou menos igual, se quiserem podem pesar, para garantir que os pedaços estão iguais. E vamos fazer uma trança como se fosse em plasticina. Fazer 3 rolos. Mais ou menos todos do mesmo tamanho. E vamos ao último. E aqui está. E agora é fazer uma trança. Podemos juntar aqui os primeiros 3 pontos e começamos a fazer a trança. Tentem fazer o mais apertado possível para ficar mais bonita. É como se fazem as tranças no cabelo, exatamente igual. Aqui temos o nosso foulard entrançado e agora vamos fechá-lo num círculo. Terminado. Vamos então passá-lo agora para o nosso tabuleiro. Previamente com papel vegetal e com cuidado vamos transferir o nosso foulard para o centro do tabuleiro. Se tiverem medo que o vosso foulard se feche no centro, coloquem um copo ou uma taça para que ele não feche e deixe sempre o buraquinho no meio. Agora vamos novamente colocar o nosso pano e deixar-o levedar novamente por 1 a 2 horas. Quando faltarem 30 minutos para estar pronto, vamos pré-aquecer o nosso forno a 150 graus. Quando o foulard já estiver levedado, vamos então pincelar. Com o resto do ovo e com um pincel de silicone, vamos passar o ovo por todo o foulard. Isto vai dar mais cor e brilho ao vosso foulard. Quando já estiver completamente pincelado, vamos adicionar o açúcar. Este açúcar é um bocadinho diferente do que nós conhecemos, chama-se açúcar perolado ou açúcar número 10 e encontra-se em todas as lojas de pastelaria e de cake design. É um açúcar mais grosso e que não derrete no forno. O que é que isso nos dá? Dá-nos uma crocância extra quando nós comemos o nosso foulard. É muito interessante. Quando tiverem tudo com açúcar, vamos então levar ao forno. No forno, como eu disse, a 150 graus, são mais ou menos 30 minutos. Vai depender do vosso forno e se ele chega mesmo à temperatura que nós queremos. Mas mais ou menos 30 minutos vão chegar. Vamos então agora polvilhar com açúcar em pó, só para dar mais cor. O nosso foulard já arrefeceu e está na hora de servir. Tem muito bom aspecto. Então, eu voltei para a melhor parte, que é experimentar o foulard. Então, vamos lá. Não posso esperar. Está tão bom. Adoro a canela.
Normalmente o que tomam com falar? Um café? Sim, como é um bolo mais seco, exatamente, um café, um chá, um leite. É isso que nós tomamos com flor. Está mesmo muito, muito, muito delicioso. Muito obrigada, Obrigada. Pronto, pessoal, nós vamos fazer um cafezinho e comer mais falar. Por favor, experimentem esta receita em casa e digam-me como é que fica nos comentários. Estarei aqui de novo na próxima terça-feira com mais aulas práticas de português. Não se esqueçam de subscrever o canal e vejo-vos para a semana. Beijinhos!